Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, meninos? Tudo bem, meninas? Estou aqui novamente para a nossa aula de hoje. Quero pedir desculpas, tá? Que essa é a segunda vez que eu estou gravando o vídeo, porque eu tive um probleminha no link do vídeo. Ele ficou indisponível, então eu tirei o vídeo da sala virtual e fiz outro que é esse daqui, tá? Então me perdoem pelo atraso, é que teve um probleminha aí com o link que ele quebrou, então não tem como, né, um link quebrado, vocês assistirem o vídeo. Então, como a aula já estava editada, eu tive que refazer a aula, tá bom? Mas não tem problema, conversar com vocês é sempre bom, não faz mal que eu tenha que fazer essa aula novamente, certo? Só peço desculpas, então, pelo atraso na postagem, tá bom, gente? Muito bem, então. Vamos começar a nossa aula? Preparados? Então vamos lá. Quero que você abra o caderno na cruzadinha que nós fizemos. Página 196. Isso aí. Ontem nós brincamos com o poema Trem de Ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Beijo, Maria! Que foi isto, seu maquinista legal, né? Bom, vamos então à correção da cruzadinha. Lembra que eu falei? Letra de forma, letra maiúscula? Forno quente, fornalha. Lha, não é lá, li, 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 não, é lha. Fornalha. Tipo de árvore, ingazeira, ingazeira, N de Nani, tá bom? Não põe M não, M de Nani. Quem dirige a locomotiva? Maquinista. O mesmo que animal, bicho. Inclinada, curvada, debruçada, debruçada no riacho. Muito bem, debruçada com C cedilha. Colocou a cedilha? Não colocou? Coloca aí então, combinado? Se precisar, pausa o vídeo. Coloca o certinho de verde, fornalha, engazeira, maquinista, bicho e debruçada. Muito bem? Agora, página 200. Vamos lá? O Leão, página 200, uma página bem colorida. Estamos entrando em uma selva. Muito bem. Vou fazer a leitura e eu quero que você acompanhe a minha leitura. Combinado? O leão. Leão, leão, leão. Não, não, não precisa ler junto comigo, não. É só para acompanhar. Veja como eu vou fazer, né? As paradinhas, quando eu vejo um sinal de pontuação, tá bom? Pode só olhar para a tela, isso. Ou para o caderno, o que você preferir, o que você achar melhor, certo? Então vamos lá. O Leão, Vinícius de Moraes. Leão, 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 fugindo como trovão. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto, leão solto, sobranceiro, junto do despenhadeiro, leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não? O salto do tigre é rápido, como o raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem de fronte o feroz rinoceronte, pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, cai-lhe em cima o leopardo. E enquanto brigam, tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão. Leão, 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 és o rei da criação. A Arca de Noé, Vinícius de Moraes. Do ladinho aí vocês estão vendo o livro, né? Companhia das Letrinhas, A Arca de Noé, Vinícius de Moraes. Fica a dica aí de leitura, certo? Muito bacana esse livro. Vocês reparem, tá?
que o Vinícius de Moraes, ele faz essa poesia com comparações. Olha que interessante. Tua goela é uma fornalha. Goela, ele está falando, né? Da garganta aí, né? Então, ó, tua goela é uma fornalha, aquele ar quente, né? Ele compara com uma fornalha, né? Um lugar com fogo, um lugar quente, né? Então, o salto, uma labareda, sai até faísca. Tu agarra uma navalha. Ele faz comparação. Tu agarra uma navalha. Navalha, pensa numa faca, bem afiada. Agora pensa nas garras. Nossa, fazendo essa comparação, a gente até entende melhor o poder e a força aí do leão, certo? Por isso que ele fala que é o rei. Forte, né? Imagina aquelas garras, imagine facas, né, cortando. Essas comparações são bem legais, deixa o poema muito mais compreensível, certo? Muito bem. Coloquei aqui um link. Eu vou só passar um trechinho deles. Gostaria depois que vocês cantassem. Esse poema também, né? Isso, em forma de música. Colocarei só um trechinho para vocês. Depois, copiem esse endereço aqui no navegador de vocês. Ouçam, é bem bacana esse vídeo, combinado? Colocarei só um trechinho dele, tá? Então vamos lá, deixa eu achar aqui o trechinho dele. É aqui, ó, é esse vídeo, ó. Um trechinho dele para vocês verem que bacana, ó. Leão, leão, rugindo como um trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montei. Por favor, certo? Não vou colocar o vídeo inteiro, porque ele tem direitos autorais. Então, por favor, gostaria muito, é bem bacana, eu gostaria que você fosse aqui nesse vídeo para você acompanhar o poema em forma de música, o poema musical, combinado? Certo? Muito bem, então. Diálogo com o texto. Primeiro, na primeira estrofe do poema, o rugido do leão é comparado a. Ao cabritinho montês, B. Ao tamanho do próprio leão, C. Ao som de um trovão, D. Ao salto dado pelo leão. Você vai ver qual é a resposta e vai passar aí, né, o seu lápis, vai fazer um círculo na letrinha. Se você acha que é a letrinha A, faz um círculo na letrinha A. Se você já tem certeza da resposta, uma dica aí de capricho, faz o círculo com lápis de escrever, depois pinta. Isso, pega aí um lápis de cor amarelo, uma cor clara, aí você pinta dentro, fica bem bonito, é capricho. Se precisar pausar o vídeo, você pausa, tá bom? 2. A comparação feita na primeira estrofe do poema se justifica por quê? Estrofe, conjuntinho de versos, não esqueça. A. O cabritinho é fraco e inofensivo. B. O trovão tem um som alto e assustador. C. O leão é ágil e salta com extrema facilidade. D. O leão é considerado o rei dos animais? Veja aí. A resposta darei na próxima aula, em autocorreção, fazendo a autocorreção. Quando a gente fizer a autocorreção, aí eu dou a resposta. Por enquanto, você fazendo aí. Isso, sozinho aí pensando. Isso mesmo, tá? 3. Que outra comparação poderia ser realizada com o rugido do leão sem alterar a ideia pretendida pelo poeta? A. Rugido como um violão. B. Rugindo como um camaleão. C. Rugindo como um vulcão. D. Rugindo como um coração. Pensa aí, leia de novo. Eu só estou explicando. Ideal é você ler novamente. Isso mesmo. Pode parar o vídeo, não tem problema não. Certo? Que outra comparação poderia ser realizada com o rugido do leão. Certo? 4. Vamos lá então para o exercício 4. Era uma vez um cabritinho montês, o poeta está querendo dizer que A. O pobre cabritinho foi engolido pelo leão. B. O cabritinho tornou-se grande amigo do leão. C. O leão era fraco.
D. O cabritinho era muito forte? Gente, na natureza é assim, né? É triste, mas é. A natureza. Ah, nem vou falar muito que eu já estou dando a resposta, né? Às vezes eu me empolgo. Desculpa, gente. Fazendo aí. Assinala a alternativa que você acha que é a certa, a correta, tá bom? É 5. O 5 está lá na página 203. No decorrer do texto, o poeta continua realizando comparações e, em algumas delas, não utiliza a palavra como. Ele não fala assim, gente, tua goela é como uma fornalha. Ele não usa o como, né? Assinale o único verso em que esse recurso de comparação não ocorre. A. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, o salto do tigre é rápido. Então, eu comentei com vocês, o Vinícius de Moraes, ele faz comparações o tempo inteiro, né? E ele não usa, no decorrer do texto, do poema, e ele não usa a palavra como, certo? Muitas delas ele não usa a palavra como. Aí você vai, então, assinalar a resposta aqui. 6. No 6 é interessante. Você percebeu que Vinícius de Moraes construiu comparações bem criativas, não é mesmo? Bom, agora chegou a sua vez. Separamos algumas imagens para você, no caso, você mesmo, tá? Criar aí comparações rimadas. Então, você vai fazer 2 versinhos, tá bom? Vai ter que soltar a criatividade, o poeta, a poetisa que tem dentro de você. Por exemplo, tá lá uma sombrinha, né? Então, ó, eu posso pensar assim, né? Ou guarda-chuva, posso chamar de guarda-chuva, sombrinha. Tô vendo que é colorido, né? Colorido como arco-íris. Vamos pensar então assim. Teu guarda-chuva, vírgula, um arco-íris. Aí você faz um outro versinho tentando rimar com íris. Íris. Você vai ter que pensar. Ah, professora, eu não quero usar arco-íris. Tudo bem. Você pode usar cores. Sei lá. Vamos pensar. Teu guarda-chuva, vírgula. Uma paleta de cores que representa ou que representam, de repente, vários amores. Não sei, cores, amores. Aí você vai ter que construir realmente, certo? Constrói aí um exemplo com bailarina, com foguete. Pensa na bailarina, de repente, leveza do vento. Aí pensa em alguma palavrinha que rime com vento, pensamento. É mais fácil vento. Foguete, né? Rápido. Pensa aí que, ou se não, ó, o foguete, o barulho, trovão, né? Um barulho de trovão, e todos têm muita emoção, né? Então você vai aí construir. Cuidado, eu estou jogando assim umas palavrinhas soltas, mas tem que ter a concordância verbal, colocar no plural ou no singular, não é? Então tem que escrever e depois conferir o que escreveu, certo? Sempre assim. Primeiro a gente solta o pensamento no papel, depois a gente arruma, certo? Então tá bom. Agora, nós vamos para uma aula de ortografia, certo? Ortografia, escrever corretamente as palavras. Qual é aqui a terminação, quais, né? Porque são duas, as terminações que nós vamos estudar. Palavrinhas que terminam com el, com L, e el, com U. Percebeu? O som é o mesmo, né? Mas na hora de escrever, não é não. Na hora de escrever tem uma diferença e eu vou dar uma dica bem legal para você, certo? Para a gente falar direitinho e escrever direitinho também, certo? Então vamos lá. El, el. No som não tem diferença, mas na escrita tem. Bom, vocês se lembram dos limeriques, aqueles textinhos curtinhos, assim, sem muita coerência, meio confusos, né? Meio com situações absurdas. Você aprendeu lá no terceiro ano. Então, os limeriques. Tem um aqui, ó.
Havia uma mocinha cujo chapéu os passarinhos deixavam todo ao léu, mas dizia: eu nem ligo, que venham falar comigo, os passarinhos que adoram meu chapéu. A expressão, gente, ao léu, ela significa ficar à toa, sozinho. Mas, como nos limeriques, a graça é escrever sem muito sentido. Qual dos significados você acha que melhor se aplica a essa expressão do texto? Aí você assinala a resposta. Deixar o chapéu bem arrumadinho? Será que foi isso? Ou deixar o chapéu meio bagunçado? Havia uma mocinha cujo chapéu os passarinhos deixavam todo ao léu. Será que eles deixavam à toa, sozinho? Pensa aí, certo? É poesia. Bom, continuando aqui. No exercício 2, tem uma listinha de palavras que terminam, que rimam, na verdade, com chapéu e léu. Então, o som, a terminação, o som é o mesmo, mas a grafia, a escrita, não. Então, tá assim, chapéu, chapéu. Pode ir lá, leia comigo em voz alta, ó. Eu falo, você repete. Vamos fazer assim? Eu falo, você repete. Papel. Repete aí. Troféu. Ah, gente, é para repetir. Vamos. Tô de olho em você. Carrossel. Carrossel. Painel. Escarcel. Vamos, gente, repete em voz alta. Pincel. Não é para ficar com vergonha, não. Pode falar, você está estudando comigo. Se passar alguém vendo você falando sozinho, é que você está falando comigo, você não está falando sozinho, é. Pastel, céu, cascavel, fogaréu, carretel, tipo carretel de linha, né? Carretel, anel, coronel, beleléu, véu. Você reparou que algumas palavrinhas vão terminar com L, outras vão terminar com U. El, E, U e o acentinho agudo no E. El. Muito bem. Anel. Ah, meu Deus, anel. Eu vou ter que escrever anel. Anel termina com L, anel termina com U. Vou explicar aqui um truque, uma regrinha, tá? Coloca a palavra no plural, anel. Se o plural de anel terminar com és, tá? É com L, certo? Então vamos lá, ó. Anel, um anel, dois anéis, és, terminou com és. Então, no singular, anel é com L. Quer ver outro exemplo? Carretel. Meu Deus, carretel é com L? É com U no final? Veja bem, um carretel, dois carretéis. Se você fizer o plural com és, a palavrinha no singular vai ser com L, tá bom? O que você vai fazer nesse exercício? Ó, pinte no quadro todas as palavras terminadas em el com U. Então, você vai pintar chapéu, troféu, todas as palavrinhas que terminarem com U, você vai escolher aí um lápis de cor, a cor que você quiser, e você vai pintar. Depois que você terminar de pintar todas as palavrinhas que terminam com U, você vai no exercício, no item B, circular as palavras que terminam com el, com L. Então, você vai circular papel, carrossel, pastel, pincel, todas as palavrinhas aí, você circula a palavrinha que termina com L. Vai escrever também, depois que você fizer isso, pintar e circular, você vai separar conforme esse exemplo aqui, ó. Terminação el. Aí você vai escrever chapéu, plural, chapéus. Chapéus, tá bom? Quando o plural for colocar o S, els, a palavrinha é com U, tá bom? Então, chapéu com U, porque eu falo no plural chapéus. Troféu, troféus, tá bom? Agora, olha lá a terminação, você vai escrever lá com el, com u, todas as palavrinhas. Lá no el, você vai escolher 5, tá bom? Ó, escolha 5 palavras do quadro. Olha o exemplo, papel, papéis. Então,
fica super dica. Não sabe se vai escrever com L ou com U? Coloca a palavrinha no plural, certo? Não sei, meu Deus, eu tenho que escrever coronel, 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 coronel termina com U. Oh, meu Deus, coronel termina com L? Coloca no plural. Um coronel, dois coronéis, então termina com L, combinado? Aí você vai fazer então igual o exemplo, tá? Coronel, coronéis, anel, anéis. Tudo bem? Pode fazer um tracinho colorido? Pode, deve, deixa bonito, aponta o lápis, capricha sempre. Vale coração? Vale. Muito bem. Por que pensar no plural da palavra nos ajuda a decidir se ela termina com el, com L, ou com el, com U, quando está no singular? Por que colocar no plural ajuda? Porque tem essa regrinha, né? No plural, se for éis, a palavra é com L. Se no plural for eus, a palavra é com U. Quero ver se você entendeu isso com essa poesia. O girassol. Tem aí as lacunas, certo? Lacuna matata, é tão bom de se ver. Então, tem embaixo das lacunas a palavrinha, só que a palavrinha está no plural. Você vai escrevê-la no singular. Isso mesmo. Então, todas as palavrinhas que você vai completar a lacuna, esse espaço, elas estão no plural. Você vai escrevê-las no singular. Aí você pensa, se o plural é éis, você vai escrever o finalzinho no singular com L. Muito bem. Claro que este poema também tem a versão musical. Vou cantar um pedacinho para vocês. Vou me arriscar aqui, tá bom? O Girassol, eu tô lá na página 206, tá bom? Posso? Então vamos lá, ó. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Mais ou menos, né? Não é como a Teacher Grazi, né? A Teacher Grazi é uma cantora profissional, né? Eu nem me arrisco, tá? Vou até parar por aqui, tá bom, gente? Mas vamos lá, então. Você vai fazer com muito amor, carinho e capricho essa liçãozinha. Quero que você abra o caderno na página 236. Na verdade, não. Eu quero que você abra um pouquinho antes. Vamos fazer a correção da lição de casa 14? Então, vamos lá, ó. Abre na página 236, tá? Lápis, borracha, caneta verde. Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Tinha um poema, cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Este, né, é um poeminha de Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes poetas que o Brasil já teve. Muito bem. No texto, o poeta descreve uma cidadezinha aí qualquer. Qual das obras abaixo representa melhor a descrição feita por ele, né, no poema? É o abacaxi maduro. Se você fez um X na obra Abacaxi Maduro, você acertou. As demais obras representam cidades grandes, movimento, rapidez, não tem nada a ver com uma cidadezinha do interior. Vira a página, meus amores, tá lá, exercício 2. Para cada pergunta feita a seguir, assinale a resposta correta. O poema Cidadezinha Qualquer tem números diferentes de versos em cada estrofe. A resposta correta é a do meio, o quadrinho do meio, tá bom? B. Qual é o assunto do poema? É o quadrinho, o primeiro quadrinho, o modo de vida de uma pequena cidade. C. Qual dos versos abaixo revela o descontentamento do poeta com a vida monótona, devagar, que levam os habitantes daquela cidade? Tudo sugere aí que ele gosta de movimento, né? Ele gosta de cidade.
Ele não gosta muito daquela vida paradinha lá do campo, né? Tem gente que é assim, gosta de passear só, às vezes vai para o interior, fica uns dias, mas volta para a cidade, né? Tem gente que adora o interior e não gosta da cidade grande, da loucura. Cada um tem um jeitinho, né? E o importante é que a gente respeita todo mundo, certo? Então vamos lá. Quando ele fala assim, eita vida besta, meu Deus, tá? Esse versinho mostra que ele tá meio descontente, ele não gosta muito dessa vida monótona, né? Essa vida devagar do campo. Vamos brincar com o poema. Eu expliquei para vocês, né? Então vocês tinham que fazer mais ou menos como ele fez. Por exemplo, prédios entre ruas, prédios entre avenidas. Aí você tinha que fazer aí, soltar sua criatividade. Pessoas entre automóveis, trânsito, barulho, correria, certo? Aí você coloca a palavrinha que você achar melhor, certo? Não são as minhas as corretas, não. Existem inúmeras possibilidades aí de resposta, certo? Muito bem, vamos então à explicação da lição de casa de hoje. Presta atenção, estou aí na sua casa, né? Nunca imaginei que eu ia falar isso, que eu estaria aí na sua casa. Só faltou o camarão, né, gente? Mas um dia a gente ainda resolve essa parte, tá bom? Então vamos lá. Leia o poema a seguir. Vou tomar um trem agora. Vou pegar um avião. Vou de ônibus, de carro, de barco. Vou de charrete, de lambreta, motoneta, patinete, bicicleta. Se precisar, vou a pé para casa do meu avô. Bacana, né? Tá com saudade do avô aqui. Muito bem. Vocês repararam que tem algumas palavrinhas destacadas no seu caderno, elas estão com a cor vermelha, né? Muito bem. Então a gente vai falar sobre essas palavrinhas. Antes eu quero só fazer uma reflexão com vocês, porque toda vez que a gente lê alguma coisa, a gente precisa pensar sobre o que a gente leu. Então, esse menino aqui do poema, ou essa menina, essa criança que a gente não sabe, ela quer muito ver o avô de qualquer jeito, ela vai de qualquer jeito, né? E a gente está numa época de pandemia, né, de coronavírus, e não é muito bom a gente ficar muito em contato com a vovó, com o vovô, mas o contato assim presencial. Agora, se você já faz alguns dias que não está falando com a vovó, hoje você vai ligar, vai fazer uma videochamada e vai falar, vovó, eu te amo, tá bom? Você vai falar, vovô, tudo bem? Tô com saudade, eu te amo, tá bom? Então, olha lá, assim que você terminar essa lição, você tem aí um compromisso. Liga para a vovó, faz uma videochamada se der e fala, vovó, eu te amo, vovô, eu te amo, tá bom? Vamos fazer isso hoje, isso. A vovó, o vovô, eles ficarão muito felizes. Às vezes, se eles estiverem tristinhos lá, eles vão mudar, vão ficar até contentes, tá bom? Então, faça isso, mas faça mesmo, tá bom? Terminou a lição? Oi, vó, tudo bem? Que saudade, eu te amo. Fala isso, tá bom? Muito bem. Essas palavrinhas, né, você que estão destacadas, você vai colocar no quadro. Mas presta atenção, deixa eu te explicar aqui. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A gente vai sempre do fim para o início, lembra disso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, nessa última coluna, a última sílaba da palavra. Então, tá assim, ó, tomar. Você coloca a última sílaba na última coluna. Ficou tomar. Última sílaba, penúltima sílaba. Aqui ficou em branco, né? Porque é uma dissílaba. Só tem 2 pedacinhos, né? A palavra só tem 2 sílabas. Eu coloquei aqui avião. Muito bem. A última sílaba no último quadrinho, certo? Avião é trissílaba, certo? Sobrou um espacinho aqui. Você vai fazer isso com todas as palavrinhas e depois você vai pintar a sílaba tônica, sílaba forte. Exatamente. Pintou a sílaba forte? Leia. Se está com dúvida, chama. Faz de conta que o avião é uma pessoa. Avião! Você já põe a força e você já vai saber. Chama, tá? Chama a palavrinha, tá? Tomar! Né? Eu não falo tomar. Vou tomar um copo de água. Hum. Então, fale a palavra que você já vai descobrir naturalmente qual é a sílaba forte. Feito isso,
você vai escrever as palavrinhas na coluninha. Então, oxítona, aquelas que forem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vai responder a questão D, depois eu faço a autocorreção. E no exercício 2, ó, as palavras abaixo foram retiradas do poema. Pinte apenas os quadrinhos que representam monossílabos tônicos. Palavras monossílabas têm uma sílaba só. Palavras monossílabas, uma sílaba. E você vai pintar aquelas que são fortes, tá bom? Sílabas fortes. No caso, é uma só. Então, a palavrinha que tem uma sílaba, mas que ela é forte. Vai ter algumas aí que o som é fraco. Põe numa frase, tá? Coloca o do numa frase para você ver se você pronuncia ele forte ou não. Coloca o pé numa frase, tá bom? Coloca o de numa frase. Gosto muito de você. Será que eu pus força nesse de? Então, eu quero que você pinte só o monossílabo tônico, combinado? Ou os monossílabos tônicos. Bom, recadinhos. Primeiro eu quero pedir desculpas, né, porque eu acabei atrasando na hora de postar esse vídeo. Peço muito, né, que vocês compreendam e peço desculpas. Segunda coisa que eu quero falar, tem que preencher o questionário de frequência. É ele que marca a sua frequência, a sua presença na aula de hoje. Último recadinho. Segunda-feira não terá aula, nem terça-feira, ou seja, não teremos as postagens das aulas, as nossas aulas para vocês. Então, vai ser um feriadinho, né? Segunda e terça. Emenda, então vira um feriadão, né? Sábado, domingo, segunda e terça. Eu volto e todos os outros professores também voltarão na quarta-feira. Então, meus amores, eu desejo a vocês que, né, depois que você faça a lição de casa, hein? Aliás, a lição de classe também, né? Depois que você fizer as minhas lições, depois que você fizer as lições dos outros professores, depois que você ligar para a vovó e para o vovô, não é verdade? Eu desejo a você um excelente final de semana prolongado, tá bom? Nós nos vemos aqui assim, do jeito que estamos, na quarta-feira. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo virtual pode, certo? Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima aula.